Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Jailson Pereira, você já sabe disso. E nós estamos no Bate-Papo com JP. Hoje a gente vai ter um bate-papo extraordinário. É uma história que vai valer a pena você ouvir e acompanhar. Hoje nós vamos tratar e vamos conversar com Ronildo. Ele que é empreendedor, é empresário. Há mais de 20 anos ele tem uma barbearia, começou pequenininho, como geralmente o empreendedor raiz começa. Vamos bater um bate-papo, vamos conhecer um pouco a história de Ronildo, vamos entender todos os percalços e o percurso até ele chegar aqui, como foi que ele conseguiu chegar no sucesso que ele está hoje, trabalhando como barbeiro, principalmente seguindo na linha masculina, porque até onde eu consigo perceber, o público dele é mais masculino. Vamos entender isso com ele, nosso amigo Ronildo. É um prazer, Jailson. Você está me dando a oportunidade de demonstrar o meu trabalho na cidade e contar um pouco da minha história, né? E se eu for contar a minha história aqui, nós vamos passar aí dois dias aí contando. Essa vida, assim, como eu comecei num ponto pequeno, né? Com muita dificuldade. Abri meu primeiro salão em 2002, 2003. Comecei pequeno, né? E começou sozinho também, E né? comecei só, mas sempre com aquela fé em Deus, né? Primeiramente, Deus, a gente tem que colocar Deus Óbvio, evidentemente. nos projetos, né? Sim, E eu claro. sempre sonhei nesse mundo da barbearia, que é uma coisa que eu gosto de fazer e amo fazer. Mas eu sempre, quando eu trabalhava só, eu sempre gosto de pensar Grande, pensar grande. na frente. Exatamente. Aí o que eu pensei, não, eu tenho que investir, né? Abrir mão de algumas coisas para tentar crescer, né? E é o que, graças a Deus, está dando certo. Se você começou aí, Ronildo, por volta de 2002, nós estamos em 2025, mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Mais de 20 É. anos. Você é natural daqui, de Araripina, não? Sou. Eu viajei com meus pais em 93. A gente foi morar no Maranhão, né? Aí Ah, você é natural daqui e e morei um foram passar tempo, uma temporada no passei, Maranhão. exatamente, fui passar uma temporada no Maranhão, aí morei lá um tempo, né? Mas eu sempre gostei de Araripina, sempre. Aí eu voltei, né? Vim fazer um passeio. Nesse passeio tá o quê? 26 anos. 26 26 anos. anos, né? Durante todo esse tempo de trabalho, você sempre trabalhou com barbearia. A gente está falando que você está nessa atividade, mas sempre como barbeiro, Isso. sempre como cabeleireiro, sempre na mesma área. Sempre. Eu já tive alguns trabalhos, né? Mas sempre o que eu focava e foco até hoje é o ramo da barbearia, porque eu Da gosto barbearia. e é o que eu sei fazer, né, Jailson? E a Que por cidade, sinal, muito bonita, né? A sua graças barbearia, a Deus, com certeza, se não for a mais, está entre as mais bonitas que eu já tive a obrigado. oportunidade de conhecer. De fato, muito bonita. Você está de parabéns, inclusive pelo visual interno do seu espaço. Quando a gente fala sobre barbearia, a gente sempre, eu não sei se a gente, eu, né? Isso é uma Uhum. percepção minha, talvez até de leigo, mas eu sempre tenho na minha cabeça que é algo simples assim, que é só cortar cabelo. Eu imagino que para quem faz o corte de cabelo, existe um nível de responsabilidade, não só pelo cortar, mas pela apresentação, porque você vai estar fazendo a imagem da pessoa, vai estar trabalhando com a Exatamente. imagem das Na pessoas. verdade, parece ser fácil, mas eu falo para os meus colaboradores, quando chega um cliente na nossa cadeira, na nossa poltrona, que deu preferência ao nosso trabalho, a gente tem que fazer o melhor. Sim, Não que a gente seja o melhor, né? sim, Mas a gente trabalha em cima disso aí. Sempre fazer um trabalho de qualidade, mudar a aparência do cliente, que isso é sim. muito importante. Porque tem vezes que a gente, você sabe muito bem, que muda muito a pessoa. A gente sempre procura entregar o melhor para o cliente, em questão de atendimento, qualidade de trabalho, conversa também, né? A barbearia hoje, além de formar muitas pessoas, é o encontro de amigo, né? Ah, vamos para a barbearia e Eu ia tal, né? falar sobre isso, assim, porque a barbearia, ela fez uma transformação, como tudo na vida, ela Isso. passa por uma evolução. E eu sempre costumo dizer que algumas coisas, elas são pausadas, mas a evolução é uma das coisas que a gente, E de fato, hoje, não consegue, né? E hoje, já, eu Parar. sou o mundo da barbearia, tá assim, uma coisa muito grande. A gente tem que enxergar isso como um negócio grande, não é pensar pequeno. Eu falo, não pense pequeno. Você acha Vamos. que a barbearia hoje ela estaria ali pareada com algo no sentido estético, um tratamento estético poderia ser, eu digo de pomadas ou de tratamento para cabelo, de Sim,
barba. com certeza. Porque hoje tem essas autodefinições, né? Que Hoje em faz dia, as pinturas, umas coisas. barbearia, no tempo atrás, você ia na barbearia cortar o cabelo, né? Hoje você Sim. tem uma pomada, tem um gel, tem um Tem minoxidil, tem sobrancelha, os, tem higienização nasal, exatamente, então, tem o sabe? kit de barba, que o público masculino tá muito vaidoso também, isso Sim. é muito bom. A gente tem a linha de produto E que atende essa que essa atende essa necessidade do cliente, né? Tá. Hoje o seu público é mais ou menos que idade, Ronildo? Todas as Jailson, idades, eu acho, né? Jailson, Você assim, atende. é interessante porque meu público é um público do pequeno, Da criança da ao criança adulto. ao adulto, O pai graças vem, a já corta Deus. do filho, corta o dele e É faz. engraçado porque hoje eu vejo, eu já atendi cliente, o pai trazendo o filho. Entender. E é engraçado porque hoje o filho Faz traz o o filho, filho cara, que é neto, que é neto. que é Aí isso é neto. muito É. gratificante pra gente, né? Acaba fazendo, Ronildo, eu não sei se você sabe, mas eu particularmente estou fazendo esse trabalho e eu venho fazendo esse trabalho com algumas pessoas pontuais que têm esse know-how, que têm essa história para contar, porque nunca é sobre o cabelo, é sobre o bate-papo, é sobre a higienização, é sobre a perfeição, é sobre o atendimento, é sobre como você conduz a conversa, é sobre como a pessoa se sente quando está no seu ambiente, é sobre tudo, menos só cortar o cabelo, porque para cortar o cabelo qualquer um corta. Com Eu certeza, Jailson. quero dizer para você que é o seguinte, eu acho que a razão de eu estar hoje querendo desse bate-papo com você, trocar essa ideia, é para a gente mostrar que é assim, não é porque a gente mora numa cidade interiorana que a gente precisa ter uma percepção reduzida, ou de achar que nós somos menores. Eu acho que a gente acaba sendo até mais gigante, porque a gente Grande, consegue com fazer um certeza. trabalho muito maior com as condições reduzidas que tínhamos, né? Eu digo que tínhamos, porque eu não gosto de dizer que tenho, eu gosto de dizer que tinha. É verdade. Porque eu vejo tantas pessoas fazendo sucesso, tanto empreendedores inovando dentro de suas áreas. Quando eu olho para você hoje, eu internamente acho que você é um cara de sucesso. E quando eu digo de Obrigado. sucesso, eu nem digo pelo espaço que você ocupa hoje, Ronildo. Eu digo que você é um homem de sucesso pela localização que você está, pelo alcance que você chegou, pelo resultado que você entrega, pelos anos de história que você tem. Então, isso eu acho que é ter sucesso. Como é que você vê ao longo de sua vida, como é que você faz essa autoanálise assim, enquanto profissional, cidadão? Você já chegou a fazer essa análise assim, mais profunda ou você nem para pensar nisso? Jailson, assim, eu já parei para pensar, porque assim, quando a gente começa do zero, de baixo mesmo, você vai, tem hora que você olha assim, aí diz, eu tô chegando onde eu quero. É uma longa história, você sabe que eu comecei com 1 metro de espelho na parede e uma cadeira. Passei dificuldade em relação à estrutura, né? A cliente não, graças a Deus eu sempre fiz meu trabalho e queria agradecer a todos os clientes, cara, que já passaram por aqui e passa até hoje. Eu queria agradecer a cada um que passou aqui, porque o cliente é uma das peças mais importantes hoje. Hoje não, sempre foi, né? Do Sempre foi, comércio. sim. O empresário, o comerciante, sem cliente, ele não é nada. Ele nem Ele acontece, nem né, acontece, Ronildo? né? E a cidade de Araripina foi uma cidade que me abraçou. Primeiramente Deus, segundo meu trabalho, e o pessoal de Araripina e região também, que eu atendo muita gente de fora também, né? Muita gente de fora, né? Muita gente, um público bem altíssimo de fora também, né? Eu costumo dizer, sempre onde eu estou nesses bate-papos assim, eu costumo dizer só para nossa audiência que a gente, Ronildo, a gente é acompanhado tanto pelo Instagram como pelo público também do YouTube. Então, só fazer aqui uma pequena pausa para falar para esse público do Instagram, que hoje a gente está tendo esse bate-papo com o Ronildo, e para falar para vocês que eu sempre digo que o que eles era isso. Cliente, ele é muito importante. Com certeza, não. Mas mais do que importante, porque você só tem cliente se você também se sentir importante. Esse trabalho é um trabalho que, se você não se sente importante, no seu caso, ou no caso de qualquer outro empresário, se ele não se coloca nesse lugar de grande, o cliente ele também não tem essa percepção, É ele não vai verdade, enxergar ele verdade. assim. E às Certeza. vezes você está construindo história, Ronildo, na cidade de Araripina e na região, e você só vai saber do seu legado depois. Porque a gente não faz muitas vezes, a gente esquece de fazer análise de quem a gente é e de ter esse autoconhecimento. Eu acho que aqui você, além de barbeiro, você é escola, porque como você disse agora, você forma muitas pessoas. E a gente acaba tendo essa responsabilidade social também, de fazer É. esse trabalho com o público masculino, mas também de formar. E nunca é com o pensamento de, vai sair, vai ser meu concorrente. Não. Porque o seu concorrente é sempre você. Você tem essa percepção ou você enxerga esse formato diferente? Não, eu não enxergo. Tipo, como já passou várias pessoas aqui pela barbearia, né? Pela minha empresa, eu enxergo assim, porque todo
mundo tem o direito, né, Jailson, Sim, de sonhar, de crescer, de né? crescer. E eu acho que eu seria muito egoísta de tipo, fulano trabalhou comigo, aí sair daqui, não, eu desejo boa sorte. É tanto que eu já formei aqui mais de 15 pessoas. Hoje, eu acho que Alguns seguiram, outros não na área. desses 15 que eu formei, que passou aqui pela minha barbearia, hoje eu acho que uns 10 tem barbearia. E Entendi. graças a Deus tá dando muito certo. E eu muito grato por eles fazer parte da minha história também, entendeu? Porque assim, hoje eu tô onde eu tô, primeiramente Deus, e eles também, Sim. que foi o conjunto, a equipe. Tô com uma equipe maravilhosa agora comigo. Nós somos uma equipe de 4 barbeiros. Vocês estão em 4 Também hoje. 4. E eu agradeço a eles também, porque você só, Jailson, não cresce. Tem que ter pessoas É. boas do seu Pessoas, lado. Ser pessoas. humano, né? Sozinho é bronca, Sozinho é é arroxo. difícil E seguir, no viu? começo eu enfrentei um período muito difícil que eu tinha pensado até em desistir. Por quê? Porque eu trabalhava com 3 funcionários, saí os 3, eu fiquei só. Trabalhei para mais de 3 anos, 4 anos só. Sozinho. Sozinho, eu não queria mais ninguém, eu queria trabalhar só. Ficou meio Fiquei traumatizado, meio a gente traumatizado, fica. né? Mas aí depois eu digo, não, isso é besteira. Peguei, investi, né? Abri mão até do carro que eu tinha, Uhum. vendi para investir na barbearia, porque é o mundo que eu gosto, é o que eu sei fazer, né? É. Eu me sinto bem. Então, e graças a Deus, deu certo, né? É. E tá dando certo, se Deus E quiser. sempre vai dar. E sempre vai Você dar, se Deus trabalha muito quiser. bem, não tem por que não dar. E tem uma vantagem, assim, porque seus clientes são clientes recorrentes, né? Porque cabelo É, você corta, mas ele cresce. e eu Então é um sempre segmento que você sempre consegue manter. Aí você falou aí num ponto que eu achei muito importante, a questão de concorrência. Eu não tenho nenhuma barbearia em Araripina como meus concorrentes. E eu acredito nisso. Tenho não, de jeito nenhum. Eu tenho como amigo, porque assim, o cliente, se ele é aberto para ele ir para onde ele quiser, tá entendendo? Sim, claro. Onde ele se sentir bem, onde ele for bem atendido, ninguém compra cliente. Se o meu cliente está aqui hoje é porque alguma coisa ele gosta do trabalho, do atendimento. Como se estão nas barbearias dos concorrentes, né? A mesma A coisa. mesma Então, coisa. a gente tem que fazer o seguinte, tem que fazer o da gente e É. pronto, né? Muito bom, muito bom. Né? Ronildo, tu começou a trabalhar, tu fez curso para trabalhar, ou tu aprendeu só? Como é que tu começou de fato? Rapaz, Tu na chegou a verdade, fazer algum curso assim no início? Porque no com o tempo a início, aperfeiçoação chega. Mas no é, início, tu fez curso para começar? Ou... não. No início de tudo, no início eu comecei cortando cabelo em casa. E Deus tome de conta E de quem se Deus tome de oferecer. conta. Eu digo, me dá uma tesoura aí. E, e comecei. Agora, Cortava cabelo da vizinhança, dos meus irmãos, do meu pai. e a turminha E deixando. cortando cabelo de graça para aprender. Não, eu Aí, digo, mas diga isso. Por que despertou isso em você de cortar cabelo? Tu se na espelhou em verdade, alguém? não, na verdade, assim, eu acho que no começo, porque eu comecei muito novo. Sim, Eu cortei o cabelo, aí gostei. Eu digo, rapaz, esse cara tava desse jeito, eu deixei ele arrumadinho. arrumadinho, mais bonito. Então, aí eu comecei a me envolver, aí comecei a trabalhar, cortava de graça, né, para aprender. Aí Tá, quando eu comecei, Jailson, cortar, que eu já tava, que eu aprendi a cortar, acho que nem máquina existia ainda, era na na tesoura. tesoura. Aí eu já fazia um corte mais ou menos. Aí eu já fui, aquele pessoal que eu cortava mais no final de semana, eles já foram começando Ah, chega. a me dar um dinheirinho, entendeu? Aí Tá, aquilo ali eu tá. fui pegando gosto. Aí eu disse, rapaz, é por aqui mesmo, o caminho é certo. Aí eu fui gostando, aí eu fui Mas gostando. é claro que você vai gostando. Você É, vai começar aí a em cortar o cabelo relação de todo jeito, começa a ganhar um dinheirinho, Aí, em negão, relação qualquer um quer. aos cursos que tu falou, aí quando eu comecei a entrar mais na profissão, mais profundo, trabalhei com o pessoal aqui da Barbearia Vitória, né? Tu chegou a trabalhar com os meninos da Vitória? Trabalhei 3 anos com eles, Foi? foi. Lá foi onde eu agradeço demais a eles, né, por ter me dado a oportunidade. Lá foi onde começou basicamente quase tudo. Quando eu comecei lá, aí que a gente começou a fazer curso. Eu viajei muito para Recife, Caruaru, Fortaleza. Depois que você já estava na ativa, aí você começou a viajar para fazer especialização. É isso Exatamente. que você está dizendo. E hoje você ainda anda nessas feiras, Anda, busca, precisa Recife. estar sempre fazendo, assim, porque para quem está de fora, a gente tem a sensação de que não
precisa se especializar tanto para cortar cabelo. Precisa sim, porque já eu sou o mundo da barbearia hoje, a gente tem que estar por dentro das tendências, né, de corte, porque hoje em dia não é você pegar uma tesoura e fazer, não, o cliente chegou, ele pesquisa ali no celular dele, eu quero esse Um corte, modelo que ele o modelo que gosta. ele quer e você tem que fazer, entendeu? Por isso que eu procuro muito, assim, trazer tendência de fora para aplicar aqui na minha barbearia. Quando a minha equipe não viaja comigo, mas eu trago alguma coisa, Entendi. aquilo ali a gente vai passando, né? Ô, Ranildo, você já teve alguém, algum cliente que você atendeu assim e que ele não gostou e que se chateou porque você não acertou o corte, algo nesse No sentido? início, sim. No No início, início, sim. a turma reclamava um pouco. Reclamava porque, na verdade, a gente não sabia fazer o corte perfeito, né? Tá. Aí é lógico que todo começo, Jailson, é É, bronca, né? hoje, você tem algum corte assim recente que alguém pediu para fazer e você se sentiu desafiado? Não, Assim, hoje é mais tranquilo. hoje é É. tranquilo. Hoje é Quais são os tranquilo. desafios que você enfrenta hoje como barbeiro e como empresário desse segmento? Quais são, assim, as dificuldades? As dificuldades, Jailson, queira ou não queira, é um mundo muito concorrente, né? Tem muita Sim, concorrência. Aí a dificuldade, eu acho que para quem gosta e quer e tem sonho, lógico que existe a dificuldade e a concorrência, mas eu acho que para quem tem o sonho e quer crescer, eu não encaro isso como uma dificuldade, uma não. dificuldade Não, não. não. É um obstáculo que vai ser É, superado exatamente. Eu como acho que tantos outros. eu acho que todo ser humano, todo profissional da área, ele não tem que pensar em desistir. Eu comecei com uma tesoura, 1 metro de espelho e uma cadeira, né, Jailson? É. Tem 25 anos de história na cidade, né? Eu não posso nem dizer Né? como foi que eu Inclusive comecei. você é meu cliente É, há mais de 15 anos. é. A prova tá aí, Eu né? sou da época que você estava começando, mas eu sou da época que você já tinha o gela-água. Pronto, então já tava Já melhor. Não era mais no pote, não. já estava melhor. Já tava Ô, melhor. ô, Ronildo, hoje o que lhe alegra, então, é trabalhar para você não é um peso. Você vem Não, trabalhar com não. alegria, você atende satisfeito. Eu sempre observo que você está sempre sorrindo, conversando com um, conversando com o outro. Você traz, na sua personalidade, na sua formação, como homem, assim como cidadão mesmo, uma personalidade mais leve, mais tranquila e suave. Eu acho que talvez eu já tenha chegado a lhe dizer isso. Já várias Que vezes. você transmite essa tranquilidade, inclusive com a sua equipe. Essa tranquilidade, ela é proposital ou ela é natural sua? É um É, treinamento na- que precisa é, é fazer? natural já, eu É sempre fui natural. assim. Eu gosto de fazer meu trabalho. Lógico que quando a gente está trabalhando, a gente tem que levar o trabalho a sério, né? Sim, Mas tem que sempre. descontrair um pouco, né? Sim. Senão fica muito E pesado. senão fica muito pesado. E eu gosto de brincar com todo mundo, gosto Sim. de conversar com o meu cliente, gosto muito de atender idosos, criança. No modo geral, eu sempre fui esse cara. É tanto que eu sou assim, se eu tô aqui na barbearia trabalhando e eu passar 20 minutos calado, o cliente já chega. Ei, Ronildo, o que foi? Tá acontecendo alguma coisa? Tu não é assim, não, pô. Vai Aí, chorar porque o tá que foi? calado por Tu tá quê? bem? Eu digo, tô. Eu digo, eu tava fazendo isso aí só pra ver se vocês falavam. Ô, Anildo, isso é um sentimento meu. Pode ficar à vontade, Jailson. Isso é um sentimento meu. Eu tive aqui há algum tempo, não vou precisar assim os dias e os meses que isso aconteceu, mas eu tive aqui e um dia você estava aqui com o pessoal e os meninos trabalhando e eu percebi essa sua, fiquei observando, né? Essa sua sensibilidade com o seu negócio e não só a sua. Eu ainda preciso dizer isso. No meu caso que trabalho com empresa, com empreendedores, organizando negócio, treinando gente, essa coisa toda que você sabe, a Sim. gente fica muito atento aos detalhes. Muito, muito, muito. Então a gente só olha para aquilo que a gente faz, geralmente, né? Se você olhar para mim, você vai saber se meu corte tá bom ou tá ruim. Que no momento Certeza. não tá bom, mas vai ficar. Amanhã. É amanhã. Mas aí o que é que acontece? Me lembro bem disso. Tava cheio de cliente aqui nas poltronas, os meninos atendendo e tal, e aí só tinha homem, né? E vocês conversando, aquela conversa de masculino, né? Nada demais, mas uma conversa abobaiada de homem É, que é de homem. natural. É pra descontrair, né? E eu sentado ali, esperando que eu tava na mesinha ali, né, carregando o celular, e eu fiquei atento, e eu faço muito isso, realmente. Aí eu ouvi quando a menina entrou, com um rapazinho,
um loirinho. Uma Quando ela cliente. entrou, uma cliente entrou, com o filho dela que veio cortar o cabelo. Quando ela entrou, automaticamente a conversa tomou outro rumo, as palavras mudaram e o comportamento da equipe mudou. E eu fiquei com aquilo guardado. Eu acho que eu nunca cheguei ali de comentar isso com Não, você, não. não. Mas vou comentar agora. E eu fiquei com aquilo ali guardado, eu fiquei pensando, que legal, que surpresa gratificante, a sensibilidade de Ronildo de entender que entrou uma mulher e que algumas palavras precisam ser ter mais cuidado, assim, né? É o respeito que vocês tiveram, que a equipe teve quando a mulher entrou. Realmente eu ouvi isso. Não tô Não, mostrando mas é babo, não. verdade, é Aconteceu verdade. isso. Porque Eu assim, achei da hora aquilo ali. é lógico que ninguém é perfeito, eu não sou Sim. perfeito, ninguém é perfeito. Nas nossas reuniões que a gente faz, eu digo, ó, criança. Já eu sou de um jeito que até uma música, se tiver passando e tiver uma criança, uma mulher aqui, eu não gostar da letra, eu vou lá e mudo A música. a música. É uma questão de respeito, né? Sim. Quando tá só a gente, homem, final É. de expediente, que eu sempre eu digo, É. a resinha rola. A resenha rola. E deve rolar porque tá Final de saudável. expediente, Tá tudo bem. tá tudo bem. Mas quando chega uma pessoa, uma criança, mulher, a gente tenta manter o máximo de respeito. Isso eu consegui ver. E é uma coisa que eu precisava comentar com você, porque eu acho que é importante as pessoas entenderem isso de verdade. E aí, dando seguimento, Ronildo, eu queria te perguntar o seguinte. Hoje você está com a equipe de 4 pessoas. Isso. Hoje você funciona o dia e vai até mais ou menos que hora da noite? Hoje a barbearia ela abre de 8h30, né? Tem uns atrasozinhos, mas você sabe, Mas faz parte. o horário médio é De esse. 8h30 a 8 da noite. Hoje os serviços que vocês fazem é corte, barba, faz A coloração. gente faz barba, cabelo, aí faz hidratação também, o alisamento americano, né, no cabelo, Não. platinar também, luzes, eu faço tudo. A linha masculina a gente faz uma boa parte. Aí hoje você tem o espaço aqui, que é de atendimento, tem a sala de espera aqui, tem o barzinho Tem o aqui, barzinho, né, e aí tem tem o lazer lá atrás, que é tem a sala da sinuca, sinuca, né, que é para uhum, quando o cliente tá esperando, para não ficar não ficar muito. muito chato, Ele já pega esperando a muito tempo, sinuca, já joga a sinuquinha ali e para passar mais o tempo, né, passar Jair? mais o tempo. Eu só tenho a agradecer também os meninos, né, os colaboradores, tudo Os profissional. meninos são muito bons. São São bons. Rafael, Tiago e Uhum. Vitor, estão comigo aí já há um tempão. Tiago é quem corta o meu. Hoje, se você tivesse muito dinheiro hoje, você teria o sonho de abrir outras barbearias em outras cidades? Eu já pensei muito em abrir mais algumas unidades, né? A dificuldade de mão de obra é muito escassa ainda. O mundo da barbearia ela está crescendo, mas muita gente também quer seguir o seu caminho, O né? próprio caminho. Mas é um caso a se pensar, eu já pensei. Porque assim, a gente também não tem que pensar, eu vou abrir porque não tem mão de obra. Se a gente não tem mão de obra, se a gente forma. E eu já formei várias pessoas, hoje eles seguem o Também são caminho, né? formadores. Talvez Isso, alguns já sejam formadores de agradeço outras, a cada né? um que passou por aqui, né? Eu pergunto a você assim, porque geralmente quando a gente faz um trabalho desse, como o seu, que não é um trabalho digital, que tem como você escalar o negócio, para escalar uma barbearia você teria que, de fato, franquear, né? Certeza. Ou mesmo que você não entrasse na franchise, você fizesse outras unidades próprias. Mas aí talvez você tenha essa preocupação da mão de obra qualificada e o padrão de atendimento que você sempre tem facilita Exatamente, para as porque outras. eu digo, é melhor você ter uma ou duas organizadas do que três, quatro desorganizadas, né? Exato. Eu gosto de manter o foco, de atender o Da cliente, a qualidade. qualidade como ele merece. Qual seria hoje o seu maior sonho, Ronildo, como profissional? Você tem algum lugar que você pensa em chegar, algum lugar que você deseje? Eu sonho, mas está nas mãos de Deus. O que tiver de acontecer, na mão de Deus, Acontecerá. acontece. Sim. Mas é lógico que a gente tem sonho de abrir franquia, de futuramente Instalações próprias, uma série de coisas. Exatamente. Não sei ainda mais loja de cosmético, quem sabe, né? Tem que seguir a mesma linha, A né, Jair? mesma linha, dentro do que você já faz, para não. Exatamente. Porque Formar também tem mais pessoas, também tem um dar mais detalhe, emprego, né, se também. também tem um detalhe aí que eu fico pensando, olha, se você for abrir talvez um mix de outros serviços, você vai ter muita dor de cabeça com segmentos diferentes, né? Exatamente. E aí, botando, pelo menos dentro do seu segmento, fica mais fácil de você atuar, de você corrigir, de você organizar, de você fazer esse treinamento do pessoal e tudo. A gente está nesse bate-papo, é um bate-papo com empreendedores, com empresários. A razão de eu ter lhe convidado para a gente conversar é porque eu sabia que você tinha histórias para contar e que são sempre muito válidas para todos nós. Para mim,
mim, que já lhe conheço, não é uma surpresa a sua formação de caráter, sua personalidade e a Obrigado, seriedade que Jailson. você trabalha. Mas para o público que talvez não lhe conheça, é importante conhecer um pouco da história de Ronildo, não apenas como um simples barbeiro ou como mais um barbeiro. É entender a formação, de onde veio, o que faz, como é que ele trata a clientela, entender o que é que ele faz diferente que faz Ronildo hoje ser um sucesso. E entender por que Ronildo tem uma equipe tão alinhada. Quais são as ferramentas que ele usa, talvez até inconscientes. É importante para você que nos acompanha entender que nesses bate-papos informais que a gente faz, a ideia é enriquecer você. Você é o nosso principal objetivo. É Com trazer certeza. conhecimentos para que você entenda. Não, tem um cara de Araripinha chamado Ronildo, o cara começou pequeno, fez isso, fez aquilo, como ele mesmo disse, trabalhou muito tempo de graça com a intenção de aprender. E ok, tá tudo bem. Eu já passei por isso, vocês talvez em casa já passaram É por isso, verdade. né? E isso faz parte da evolução da vida, né, Ronildo? Isso Com faz certeza, com parte certeza. do crescimento profissional. Sempre tem um início, né, Jailson? Sempre E tem que ter todo um início. início, É, início é difícil. A gente perde a fé tem vez, é. mas A gente, com a expertise que a gente tem dias que a gente perde a desanima, fé, né? É porque desanima. Você é imagina quem está desgastante, né? começando, que É. não sabe a perspectiva, a projeção do que está por vir, E tem uma né? dica muito especial que eu vou falar aqui, ó. Para quem quer crescer, Jair, você nunca tente derrubar ninguém, nunca. Se alguém lhe queira o mal, fala de você, entrega a Deus, entrega a Deus. Deixa para lá. Deixa pra lá, nunca vai desejar o mal também, porque se você desejar o mal, você está sendo pior do que aquela pessoa. Uma dica que eu vou deixar aqui: se você quer crescer, você tem que, primeiramente, ser humilde, ter humildade, caráter, ser honesto e botar tudo nas mãos de Deus, que não tem segredo. Não querer ser melhor do que ninguém, porque todo mundo é igual, né, Jailson? Eu vejo que você fala muito, Ronildo, assim, no nome de Deus, e eu percebo que você tem eu não vou falar religiosidade, porque eu não falo sobre religião, eu Uhum. falo sobre espiritualidade. Eu percebo que você é bem espiritualizado. Eu acho que talvez isso ajude muito a manter o Eu equilíbrio, tenho né? certeza. Porque quando a pessoa ela é espiritualizada, o comportamento dela de fato é diferente. Porque a base, Jailson, é Deus. Quando você está numa enchente, a primeira árvore que passar, você vai ter que se agarrar. Uhum. Então é igual aqui. Se você tem um sonho, não, você tem que se apegar com quem? Com Deus. Você é católico, Sou católico, sou. praticante. Uhum. Somos cristãos, mas eu sou evangélico, né? Eu congrego no Verbo da Vida, mas que isso não difere, Não, porque na nada. Porque o verdade Deus é um só, é né, um Jailson? só e a nossa espiritualidade converge para a mesma coisa, né? Que é para Jesus. Eu quero muito agradecer, antes da gente encerrar, a gente não vai encerrar ainda, mas eu quero lhe agradecer pela sua disponibilidade. A gente está gravando agora, pessoal, 11 horas. 11 horas da noite. Trabalhei até 9, viu? Hoje ele trabalhou até as 9. Por que eu estou falando isso? Agradecer de forma antecipada. Porque o Ronildo ele trabalha, o horário é até às 8h30. Já são 11 horas da noite, a gente está gravando aqui. Eu preciso agradecer também a uma pessoa muito especial para mim hoje, que chegou na minha vida como um presente de Deus, que é Pablo Dantas. Vocês não estão vendo ele, mas a gente está vendo ele aqui. Pablo Dantas, ele trabalha o dia inteiro, chegou em casa cansado, mal deu tempo de jantar, veio para cá também para poder fazer esse trabalho. Então são bênçãos e são pessoas que vão se chegando, vão se juntando para trazer conhecimento, para fazer uma obra que talvez seja não tão importante para mim ou não tão importante para Ronildo, mas de alguma forma vai poder lhe ajudar. E eu só estou falando nisso agora porque a gente falou agora há pouco sobre a espiritualidade, sobre Jesus, sobre essa força divina, e eu acho que é necessário muito falar sobre isso Com também, certeza, Jailson, Ronildo. certeza. Porque o homem que não tem coragem de verbalizar o nome de Deus, de Jesus, e saber que Jesus tem que estar no centro da vida dele, como sócio principal, como companhia principal, ele não vai chegar a lugar nenhum. Não Né? chega, Então não eu chega. quero já lhe agradecer antecipadamente, agradecer a meu amigo Pablo, que está fazendo um trabalho extraordinário junto com a gente, e é sobre isso, né? É sobre essa espiritualidade conjunta. Mas seguindo o nosso bate-papo, quero saber de você o seguinte: durante todo esse tempo que você trabalhou, construção, formou gente, passou por dificuldade, passou um período só, hoje está, graças a Deus, com a equipe toda equilibrada, qualificada, como a gente já discutiu aqui. A gente já falou sobre as possibilidades ou não de você franquear o seu negócio, de escalar ou não. A minha pergunta para você agora é assim: hoje, se eu perguntasse assim, Ronildo, hoje você está feliz? Nossa, Jair, isso é uma pergunta muito fácil. Muito feliz, cara. Muito, muito feliz. Muito feliz pela minha história, né? Sim. Pelo que eu já
conquistei pelo meu trabalho na cidade, pela grande amizade que eu tenho também, né? Sim. Porque hoje em dia eu considero não cliente, amigo. Eu tenho Amigos. muito cliente amigo. Aí isso aí é muito gratificante. E a palavra é feliz, é felicidade, felicidade. Felicidade sempre. E agradecimento a Deus e todos que passaram por aqui, já. Se passa até hoje, né? Porque eles me abraçaram, confiaram e confia no meu trabalho, né? Então isso é gratificante. Isso aí é uma coisa que só Deus para entender, né? E aquela história, para dar certo, Jair, tem que fazer o que é certo. Eu nunca vi começar errado e dizer que vai dar certo, né? Tem que começar certo. Hoje você, como empresário bem-sucedido na sua área, qual seria o conselho que você daria para quem quer começar? Se qualificar, Jair. Se qualificar. Estudar, ter muita fé e ter coragem, disciplina. Porque não é fácil, mas também não é impossível, né? Então, quem tem o sonho, vai atrás, olhe para frente. Vai ter muitas pessoas que vão dizer: ah, é difícil. Tu não consegue, bicho. Tem uma concorrência muito pesada. Se você não arriscar, você nunca vai chegar onde quer, né? Você já ouviu não de alguém? Vários. Tu é doido? Tu vai montar essa barbearia? Muitas, oxente. Eu pergunto de propósito, porque quase todo mundo que eu converso, Ronildo, muitas, porque assim, se você tem um sonho, você tem que entregar a Deus, porque tem vezes que muitas opiniões atrapalham. Uma comparação, eu vou abrir uma barbearia numa cidade vizinha, aí eu vou pedir uma opinião de uma pessoa, né? Você tem que pedir uma opinião daquelas pessoas positivas, empresário, melhor do que você. Exatamente. Pessoas com resultado. Porque assim, se eu com know-how para lhe dar um conselho. Porque assim, você vai fazer uma pergunta não discriminando ninguém, porque é pensamento. Claro, obviamente não. Não é discriminando ninguém. Mas às vezes uma palavra negativa, às vezes você tá com uma empolgação, mas se a pessoa falar assim, é tipo, você vai comprar um carro. Meu sonho, um Corolla, um Civic, né? O cara vai dizer, rapaz, velho, tá comprei esse carro, pronto, já deu um gelo. Você já para já dá uma freada, então. Você já começa a pensar. Então, entrega a Deus, ó, Deus me guia. Aí quando você conseguir, aí você mostra. É assim que eu faço, né, Jair? Muito bom. Né? E a maneira correta. E a maneira correta. A maneira correta. Não, porque assim, a gente tem vezes agora o cara, a pessoa já tá assim, inseguro se vai ou não e recebe um não. Aí, meu amigo, já era. Tá doido da cabeça, vai abrir uma barbearia. Pronto, então não é para abrir, não. Porque assim, eu sempre digo, faça o seu, não olhe para a concorrência, respeite, né? Mas não olhe, não vá nunca, muito importante também, nunca vá falar de fulano, de cicrano. Ah, quantas vezes chega gente aqui na minha barbearia, aí diz assim, cortei meu cabelo, fulano acabou. Eu não faço nem questão de saber aonde foi. E eu tenho certeza que pode chegar o caso de cortar aqui e chegar em outra barbearia, porque é o ser humano. Ninguém agrada todo mundo, já. Verdade. Né? Vai chegar em outra barbearia, vai dizer assim, cortei lá sem o barbeiro, acaba tem que entender o gosto. Olha, a gente erra. Todos nós erramos. A gente erra. Eu tô com 48 anos. Desde que eu me lembro, eu trabalho. Eu já trabalhei, já atuei em diversas áreas, você sabe disso. Eu comecei a trabalhar, Jair, com 12 anos de idade. Eu agradeço muito a educação do meu pai, porque quando eu comecei com 12 anos, na verdade, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a ganhar meu dinheiro, eu não dependi mais de pai nem de mãe. Não é porque meu pai e minha mãe não queriam me ajudar, é porque eu queria caminhar com as minhas pernas. Sim. Que eu sou aquele tipo de pessoas que eu gosto de fazer o meu para ninguém, não sendo ignorante, querer ser mais do que ninguém, mas eu gosto de trabalhar, de trilhar a sua história, né? E fazer a minha história. A gente tá contando um pouco dessa história hoje para você, sim, né? E para quem tá nos assistindo, sim, também, né? Eu tô com 48 e já atuei em diversas áreas, é porque assim, você atua na área de barbearia, mas eu não tenho talento com as mãos. Eu não tenho talento nenhum com as mãos. E algumas pessoas riem quando eu digo isso, mas eu não tenho mesmo. Eu tive já vários negócios, investi em vários negócios, quebrei vários, errei muito, acertei muito e o melhor de tudo, aprendi muito. Mas todo o meu talento, toda a minha arte está na minha cabeça. A minha cabeça, ela funciona bem. Mas eu não tenho habilidade com as mãos, por exemplo, para fazer trabalho artesanal, porque eu acho muita responsabilidade e às vezes, por exemplo, eu vou cortar o cabelo, aí o cara vai passar a maquininha,
organiza todinho, faz ali, deixa. Aí você chega parecendo um animal invertebrado, sai todo organizado. Uma arte. É. Só que você tem que estar com os nervos bons, tem que ter uma agilidade nas mãos, E ter muita tem que ter uma segurança. coordenação motora muito boa. Segurança, né, Jair? Tem que ter uma Confiança. segurança, tem que ter confiança, tem que saber o que está fazendo. A primeira vez que eu vim cortar o cabelo com o Thiago, eu perguntei, Thiago, tu consegue cortar meu cabelo? Tu consegue acertar meu cabelo? Porque o cabelo é diferente. Ele disse, consigo. Cortou, ficou ótimo. Mas aí, assim, é o profissional saber que tem essa segurança que pode fazer isso, né? Eu quero, Ronildo, nesse momento, agradecer a você por esse bate-papo, muito enriquecedor. Agradecer mais uma vez a Pablo Dantas. E agradecer a você, principalmente, a nossa audiência que nos acompanha tanto pelo Instagram como pelo YouTube. E para você que nos acompanha pelo YouTube, não esqueça, dá um joinha para fortalecer o nosso canal, para que esse bate-papo, essas conversas cheguem a mais pessoas, não vai te custar nada, é só tu dar um joinha, tá certo? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. O canal é maravilhoso, fala sobre empreendedorismo, sobre negócios, história, né, sobre Jair? business, histórias. A gente traz para você sempre informações, dicas, comportamentos, é muito legal, então você não vai se arrepender disso. Então, agradecer a você, Ronildo, pela sua disponibilidade, pelo seu desprendimento e parabenizar você pelo seu sucesso, Eu que agradeço, pela sua Jair. postura. Eu que agradeço por você me dar essa oportunidade de contar um pouco da minha história. É lógico que passa um branco, tem vezes que a gente não conta toda, né? Porque isso é como eu falei E no passa um começo. filme também Passa na um filme, cabeça, né? mas eu queria lhe agradecer por me dar essa oportunidade de contar um pouco da minha história, né? Agradecer a Deus, agradecer a minha família também, né? Minha esposa, meus filhos, porque a gente tem É a que ter, base. a gente tem que ter a base, né? Tá bem com a família, porque isso aí, Jair, só você tem que ter a base, tem que ter família, você tem que ser um ser humano. Para encerrar, Ronildo, com a nossa turma aqui, você fique livre para fazer seus agradecimentos, deixar sua mensagem, um conselho. O agradecimento que eu tenho hoje é gratidão a Deus, primeiramente, né? Sim. A todos os clientes que hoje, onde eu tô hoje, eles fazem parte de cada conquista. Meus clientes, amigos, que confiaram no meu trabalho no começo, né? Mais uma vez, muito obrigado. Esse é Ronildo, especialista, cabeleireiro, barbeiro, empresário, homem é forte, não é pouca coisa não. Tamo aí na Acompanhe e luta. compartilhe aí o vídeo desse rapaz para que outras pessoas se espelhem na história do nosso amigo Ronildo, da barbearia Senhor Barbeiro. Pessoal, muito Tamo obrigado junto. pela audiência. Até o próximo vídeo.